Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo meu aqui no canal. E desta vez nós vamos continuar aqui nosso curso Dominando o Revit. Desta vez eu vou trazer para vocês aqui as informações para que a gente possa realizar as configurações do nosso telhado dentro do Revit. Então, nós vamos continuar aí a produção do nosso chalé. Bom, eu estou aqui com o meu Revit aberto, né, onde a gente pôde observar como criar e desenvolver todo o nosso template. E a partir do desenvolvimento do nosso template, nós estamos aqui com esse modelo de estudo preliminar, né, que nós fizemos a configuração das paredes, utilizando aqui a parede genérica do tamanho de 15. E neste vídeo eu vou mostrar para vocês qual que é a base que eu vou estar utilizando para configurar o nosso telhado, né? Uma das observações que nós vamos ter aqui, primeiramente, é em relação à inclinação do nosso telhado. Então, o nosso telhado tem uma certa inclinação, né, que vai fazer com que a gente tenha que escolher uma determinada tipo de telha para que a gente possa utilizar. Por exemplo, aqui, com essa inclinação, nós não vamos conseguir colocar aqui telhado colonial. Então, não é esse tipo de telha que eu vou estar utilizando, né? A gente vê bastante erros cometidos aí em relação a telhado, que colocar o tipo de telha diferente para aquele tipo de inclinação. Por exemplo, um telhado colonial, você não pode colocar ele com 10% de inclinação. Por quê? Porque a água provavelmente vai voltar por baixo da telha. Então, dependendo do tipo de telha que você, do tipo de formato do telhado que você está utilizando, você vai ter que escolher determinados telhados, tipos de telha, para cobrir esse telhado. Então, aqui eu vou estar utilizando uma telha que é um telhado americano, né, digamos assim, ou europeu, algumas pessoas o conhecem como isso. Eu vou mostrar para vocês aqui como então eu vou configurar esse telhado. Mas, primeiramente, né, nós temos que lembrar aqui alguns pontos. Bom, eu vou entrar aqui no meu PDF e vou mostrar para vocês aqui um caderno BIM que eu estou seguindo também para orientar, né, em relação ao que de fato é BIM. Então, veja bem, a gente está trabalhando neste nível ND 100, que é um nível relacionado aqui ao estudo preliminar do nosso projeto, né? EP. Então, aqui nós vamos ter primeiro uma base do desenho esquemático, vamos ter a volumetria geral da edificação, uma análise do prédio inteiro, né? A parte de volume, orientação, custo, de metragem quadrada. Então, com isso, nós vamos ter aqui somente algumas informações relacionadas ao projeto. Então, nós não vamos mexer, por enquanto, nas informações de ND 200, ND 300. A cada etapa que vai se passando na evolução do seu template, nós vamos estar trabalhando com uma certa nível de desenvolvimento, que nada mais é do que o ND aqui, ó. Um template, por exemplo, ele jamais será ND 350 ou ND 400 acima, né? Porque ele depende de estar ali trabalhando dentro já de um projeto real, onde você vai ter ali as especificações técnicas mesmo, envolvendo o fabricante, né? Eu falo mais sobre isso aqui lá no meu curso, onde eu falo sobre a parte de combate a incêndio. Eu mostro um pouco melhor essa questão aqui de trabalho com o ND. Mas aqui no nosso canal nós vamos também estar trabalhando dentro desse curso aqui, evoluindo o nosso template, relacionando então aqui com o ND, que é o nível de desenvolvimento das nossas famílias dentro do projeto. Então, pensando nisso, né, eu sei que todos aqui querem uma fórmula pronta,
encontrar um template aí que vai atender todas as suas necessidades, né? Envolvendo aqui níveis de desenvolvimento, mas na realidade não é muito bem assim, né? Nós vamos ter que adaptar a cada projeto. Bom, e por que eu estou mostrando para vocês aqui um processo, né? Que de fato é demorado mesmo, não tem essa de ser um processo muito fácil de trabalhar, como vem tendo aí no mercado, né? Falando que você vai, com um simples curso aí de uma semana, ganhar aí seus 10 mil, quem dera fosse assim, né? Mas na realidade você vai ter que desenvolver mesmo partes do seu trabalho, né? Vai ter que ser um pouco mais assim de mão na massa mesmo, colocar a mão na massa e executar, porque não é muito fácil não. Então, a gente vai estar trabalhando aqui dentro do curso, desde a formação aqui do ND, né, mostrando aqui a parte do estudo preliminar, até chegar então no nosso nível de desenvolvimento aqui. Eu vou considerar o nível de desenvolvimento ou 350 ou 400 para o nosso modelo, porque eu vou implementar ali a parte das estruturas ainda lá no nosso telhado. Por isso que eu estou mostrando para vocês essa parte. Bom, e como foi que eu elaborei, né, que eu defini o tipo de telha ali? E vou mostrar para vocês aqui então uma parte, né, do desenvolvimento, que é essas camadas aqui da estrutura. Então eu vou ter ali uma camada da estrutura convencional ou steel frame. No caso aqui, nós vamos ter uma camada, né, uma sub cobertura, né, onde envolve ali o colocamento ali, a colocação de uma base para colocar a nossa telha, shingle, que é, na verdade, isso aqui significa telha em inglês. Nós vamos também ter ali, então, uma parte com uma manta, né, em cima ali do telhado. Eu utilizei aqui também algumas referências, né? Aqui a gente pode ver algumas medidas que tem que ter ali o espaçamento das nossas telhas. Então, eu já vou pensar no meu modelo para chegar nesse nível de resultado. Vou mostrar lá para frente como a gente vai obter as medidas, né? Então, a princípio aqui nós vamos ter a medida de área e depois a gente vai calcular os materiais através dessa área. A gente pode observar. Este aqui é um catálogo que eu peguei aqui, ó, catálogo técnico, né? Onde a gente já pode observar aqui como vai ficar o nosso telhado do chalé. Aqui eu tenho algumas especificações, por exemplo aqui, esse tipo de telha, né? Para a gente fazer ali a cobertura, nós vamos precisar de ter aqui alguns suportes, né, de 60 em 60 centímetros aqui, para garantir a estrutura. Então a gente tem que pensar nisso também, para fazer a base ali de sustentação do nosso telhado, né? Por baixo dele nós vamos ter ali as camadas mesmo ali da parte de estrutura que eu vou mostrar lá para frente. Então, eu utilizei esse catálogo aqui para orientar, né, em relação à telha. A telha que eu vou estar utilizando é essa daqui, que ela tem 37,2 quilos, né, o peso do pacote. E a área por pacote é de 3,1 metros quadrados. Então, se a gente faz lá, a gente tem a área desse projeto, divide por 3,1, nós vamos saber a quantidade de pacotes que a gente vai ter que ter para esse tipo de telha, né? Então, nós temos aqui em cima, ó, eu tenho essa telha que eu vou estar utilizando aqui. Então, nesse catálogo aqui eu tenho base, né, para garantir, então, que eu faça aqui, então, um projeto, né, que como eu não tenho um padrão que eu tenho costume de trabalhar mesmo, né, então a gente precisa ter essas informações aqui, estudar esse tipo de telhado para que a gente possa estar utilizando, né, a quantidade de pregos aqui, enfim, tem uma série de coisas, a manta aderente que a gente precisa também ter lá no nosso projeto. Bom, a partir de agora, aí a gente conhece então o que de fato é o que a gente quer construir. Aqui a gente tem uma base, né, mostrando aqui como que deve ser construído, e é assim que a gente deve pensar em uma modelagem BIM. A gente precisa entender como é construído aquela tipo ali, né, de construção.
Bom, então a gente precisa entender o processo, né, de como vai ser construído ao longo da modelagem. E a partir disso, como a gente já sabe aqui, com algumas informações das medidas que precisa ter, agora sim a gente pode entrar lá no nosso modelo e continuar o processo de modelagem. Bom, aqui nós vamos, primeiramente, olha só, tem aqui o telhado e ele está para dentro, né? A face dele interna aqui está para dentro da minha parede. Eu vou selecionar então o meu telhado e aqui em localização das faces, eu vou modificar aqui para face na parte inferior do telhado. Aí ele vai subir aqui. Aqui embaixo eu vou deixar ele desse jeito mesmo, para a gente colocar aqui uma parede. Eu quero que ele fique não encostado aqui nessa base que nós vamos ter, né? Afinal de contas, também essa base também ela vai ter que descer um pouco para que a gente possa fazer aqui um deck de madeira. Eu pretendo então aqui fazer com que essa parede continue cortando assim. Bom, aqui nós temos corte do caibro, né? Então aqui a gente poderia estar cortando como corte hidráulico, que ele vai ficar aqui chapado aqui na frente, né? Não é essa a intenção, né? Eu não quero que meu telhado fique desse jeito. Ele vai ser cortado então ou hidráulico com 2 cortes ou quadrado com 2 cortes. Então seria esse formato que ele tem aqui. Vou fazer o mesmo aqui com o telhado de atrás, né? O telhado que ficou atrás aqui. Vou subir ele aqui primeiro. Então colocando aqui para face inferior, né? Ele vai ficar dessa forma ali. E aqui está então a configuração do nosso telhado. Bom, depois a gente passa aqui a nossa parede. Neste telhado aqui, vamos verificar, aqui entrando em editar tipo, eu tenho que a espessura padrão dele está com 40, né? Lembrando, né, que aqui nós vamos ter essas camadas, né? Olha só, essas camadas aqui, nós podemos até adicionar elas aqui. Olha só, vamos fazer aqui um teste, né? Eu tenho aqui onde vai ser a estrutura, e essa estrutura minha, que vai ser ali um tipo de viga, e eu vou utilizar madeira, não vou utilizar steel frame, eu vou considerar que ela vai ter ali por baixo dela ali, com 20, então vai ter uma madeira por 20 centímetros ali. Aqui dentro, aqui embaixo, né, nessa região aqui embaixo, eu vou colocar aqui para baixo. Nessa região aqui para baixo não vai ser uma estrutura, e sim vai ser uma camada de acabamento. Eu vou colocar aqui acabamento 1 por enquanto. E esse acabamento vai ser um forro que vai ter por baixo ali, que eu quero esconder essa madeira. Mas a gente vai ver ali no estudo do projeto se a gente vai deixar essa madeira da estrutura aparente ou com esse forrinho de madeira, né? Então, eu vou colocar aqui mais ou menos aqui um forro de 3 centímetros. E aqui para cima dessa madeira, vou inserir aqui. Inserir acima, né? Ele já vai passar aqui para cima. Então, nessa camada aqui, eu vou colocar mais uma camada de estrutura, que vai ser uma parte da estrutura que vai envolver aqui, né? Tem esse caibro aqui, acho que aqui vai ficar mais fácil de entender. Eu tenho essa ripa que vai ser colocada aqui, então provavelmente eu vou estar utilizando ou a ripa ou essa parte aqui, né? Não vou ter a tesoura, porque a tesoura eu vou considerar como se fosse a madeira, uma viga ali. E aqui, provavelmente eu vou estar utilizando esse caibro, né? E aí, assim, depois do caibro eu vou colocar já essa madeira, né? Que é a subcobertura da minha estrutura. Que vai ser esse painel de madeira que é colocado, né? Para colocar a manta e depois o telhado. Então, olha só, aqui no Revit, né? Nós vamos configurar, então, uma espessura aqui de aproximadamente 6 centímetros, como se fosse o caibro ali em cima. Aí, isso aqui a gente precisa ver ainda após, né, na parte da estrutura. Também dei uma verificada no painel, né, ele tem 12.5
milímetros, que equivale a 1,25 milímetros ali, nesse painel. Depois eu tenho que consultar de novo ali o catálogo, né? E logo acima desse catálogo, nós vamos ter, então, uma manta. Vou colocar aqui 0,6, porque é o mínimo que o Revit não dá, a não ser que a gente faça aqui, colocar aqui como tem a camada de ar, que a gente vai ter também aqui, só que eu vou considerar no meio, né, do caibro. Camada do tipo membrana, que ele não tem espessura, então ele poderia ter uma camada do tipo, vai ser a manta, somente para a gente quantificar a área dela. Inserir logo acima, nós vamos ter então a nossa telha. Essa telha aqui, eu acredito que ela tem aí 11,5 milímetros. Depois eu tenho que confirmar de novo, né? Porque minha memória não é muito boa. Enfim, então nós temos aqui a função e vai ser acabamento tipo 2 aqui, que vai ser um telhado. Essa questão das funções aqui, elas se ligam. Por exemplo, se eu colocar aqui acabamento do tipo 1 e eu tiver um encontro do tipo 1 aqui embaixo, elas podem se ligar. Então, eu vou deixar ela no tipo 2 por enquanto. Então, essa daqui é a minha camada também de estrutura, né? Que é uma camada que vai ser o painel de madeira. Aqui também é uma camada de estrutura que envolve ali a parte do caibro, de 6 centímetros. E tenho aqui a estrutura de fato, né? Que vai sustentar ali o telhado. Então, veja bem, aqui em cima eu tenho a espessura total, olha só, deu 31,40 metros, 31,40 ali, centímetros, né? Então, neste caso, a gente poderia, então, estar trabalhando desse jeito. Olha só, aqui na vista lateral, nós podemos ver como que o nosso telhado está sendo desenvolvido. Então, cada camada dele aqui, a camada da estrutura, a camada do caibro, camada da membrana. Nós vamos ter aqui, então, e o telhado aqui em cima, né? Nós vamos ter a nossa estrutura montada. Então, isso daqui já está se enquadrando, né, aqui no nosso caderno, como ou entre, né, o ND, nível de desenvolvimento 350, onde a gente tem aqui a finalização da modelagem da construção, construção da documentação, né? Porque, na verdade, até o nível de 350 a gente tem que ter também a documentação desse projeto, né? Então, provavelmente estaria se enquadrando então aqui no ND 300, né? Que tem a parte do desenvolvimento da modelagem da construção, criação de uma documentação pela geração de desenhos tradicionais, que envolve ali os 2D, quando a gente vai fazer uma informação dessa, análise dos elementos, sistemas inclusos de atributos e parâmetros definidos. Então aqui a gente já está definindo as camadas, né, que envolvem. Bom, mas nesse processo nós estamos ainda trabalhando com a fase de estudo preliminar. Então aqui eu mostrei para vocês como que deve ser configurado, né? Vou até dar um OK aqui para a gente ver um corte como que fica, né? Para que vocês possam conhecer também aqui como que ele vai ficar. Entro aqui no térreo, vou utilizar esse corte aqui mesmo que já tinha sido desenvolvido. Vou passar aqui para cima o corte, né? Aqui, aqui. Nós vamos ter então aqui o telhado. Olha só, quando a gente vai aqui para nível de detalhe alto, nós podemos observar aqui as camadas que foi considerada aqui no meu projeto. Podemos observar aqui então, olha só, que eu tenho uma camada que vai ser aqui o forro, né? A camada que vai ser a minha estrutura. Aqui vai ser os caibros, onde ele vai entrar nesse outro sentido aqui. Vou até fazer um desenho aqui, né? Para que você possa entender o que eu vou representar aqui, né? Vai ser aqui o caibro mais ou menos nessa direção, aqui assim. Eles vão entrar nessa posição. A madeira vai ser colocada aqui. Na verdade, né, tem que ter aqui um outro tipo de madeira também para encaixar, que é 60 centímetros. Então, ficou até um pouco fora. Vou ter que acrescentar aqui, então, um outro tipo de madeira nessa posição também, de 60 em 60 centímetros,
que foi o que está sendo colocado aqui no catálogo, né? A gente pode observar aqui que a madeira tem que ficar com esses suportes aqui, de 60 e 60 centímetros. Então, nós vamos fazer isso também. Ao longo aqui do processo, aqui, a gente tem que ter um caibro nesse sentido. Aqui vem a madeira, né, com o acabamento de membrana. E depois da membrana, vem o telhado. Então, veja que é complexo, né, trabalhar com um tipo de telhado. Bom, mas como a gente está trabalhando na parte de estudo de projeto, eu vou utilizar não esse tipo de telha, né? Nós não vamos trabalhar com a camada por enquanto. Eu vou entrar aqui em editar tipo, entro aqui em editar e aqui está como 31. Eu vou fazer o seguinte, vou deletar todas essas camadas que eu coloquei aqui por cima, a camada aqui por baixo e vou deixar apenas a estrutura. Vou colocar que essa camada aqui vai ser 32 centímetros, porque eu estou considerando todo aquele modelo. Então, como a gente está trabalhando aqui na base ainda, vou até renomear ele aqui, o telhado, né? Entro aqui em editar tipo, renomear, e coloco que ele vai ser genérico com 32 centímetros aqui. Então, desta forma aqui, eu estou trabalhando com um telhado de 32 centímetros. Esse aqui provavelmente já está também com o mesmo valor, ó. Podemos observar aqui. E vamos ter, então, aí a definição, né, das espessuras do nosso chalé. Bom, por que que a gente vai estar trabalhando com isso aqui? Lembra que aqui, de novo, voltando no caderno, nós vamos ter aqui, ó, o desenvolvimento esquemático, vai ser a volumetria. Então, a gente está trabalhando com um nível de desenvolvimento 100, que seria, então, em relação à volumetria. E o que que a gente pode fazer com essa volumetria? Quais são os estudos, né, que a gente deve fazer aqui? Bom, as informações que nós temos sobre ela vai ser, olha só, a gente tem aqui a inclinação de 173%, nossa, que inclinação absurda também, né? Mas nós vamos ter, então, essa inclinação aqui, 173% de inclinação. Temos a área útil, né? Então, se a gente pegar essa área aqui e dividir pelo valor lá de 3,1, nós vamos encontrar a quantidade de pacotes que tem que ser comprado para essa telha, né? Não é a quantidade de telhas, né? Aqui no catálogo ele não especifica a quantidade de telhas, sim a quantidade de pacotes. Então, área útil por pacote, 3,1. Então, se a gente fizer isso, a gente vai encontrar o número de pacotes de telha. Então, com isso, a gente já pode fazer algumas orçamentações, né? E se eu quero saber quanto que vai gastar nas duas, eu posso criar, então, uma tabela. A gente tem uma tabela aqui de telhado por montagem. Eu posso fazer o seguinte aqui, entrar em campos, classificar. Aqui eu vou retirar o cabeçalho e rodapé. Também não quero os totais. Também não quero itemizar. Na formatação, a área tem que estar calculada com os totais, né? Então, vou dar um OK e veja que aqui ele vai fazer um somatório para mim. Então, eu tenho aqui 177,26 metros quadrados de área de telhado. E a gente pode já começar a fazer aí algumas cotações, algumas orçamentações referente a esse telhado. Lógico que aqui ainda vai ficar faltando, né, os caibros e tal, que a gente ainda tem que quantificar, e isso vai fazer uma diferença grande no projeto, né? A gente está aqui na fase de estudo, mas ao longo do tempo, quanto mais a gente for trabalhando nesse chalé, nós vamos modificando e incrementando cada vez mais esse tipo de informações de projeto que a gente tem agora, trabalhando dentro da metodologia BIM, né? Então, a gente vê aí no mercado uma distribuição muito grande de templates, mas que, de fato, para você implementar aí a utilização dele em um processo BIM, você tem que entender todo esse arcabouço de informações que a gente tem para estar trabalhando de fato em um projeto BIM. Bom, espero que você tenha gostado, aprendido alguma coisa. Qualquer coisa deixa aí nos comentários e nos vemos na próxima aula. Até mais!